Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje, na sessão de hoje, nós vamos falar sobre os ciclos do casamento. Eu sei que todos os vídeos dessa série são extremamente importantes e relevantes para quem quer buscar a restauração do seu casamento e sua restauração pessoal. Então eu vou te dar uma dica. Quando você abrir a playlist de todas essas sessões, de todos esses vídeos, meu conselho para você, assista os que têm menos visualizações. Por quê? Nós temos vídeos que já geraram mais de 100 mil visualizações dessa série. E tem vídeos que não chegaram a 1000. Aí você se pergunta, nossa, é porque o de 100 mil é muito bom e o de 1000 é muito ruim. Não é nada disso. O que acontece é que os vídeos de menor visualizações normalmente são aqueles que mexem exatamente na ferida aonde as pessoas precisam mudar. Os vídeos de maior visualização são aqueles que tratam do que o outro tem que mudar. Então, descobrir o que o outro tem que mudar chama muito a nossa atenção. Descobrir o que eu tenho que mudar me traz muito desconforto. Então, se você quer verdadeiramente transformar sua vida, meu conselho para você, pegue os vídeos dessa série que tem menos visualizações, porque normalmente são os vídeos que têm maior desconforto, porque lida exatamente com aquilo que você precisa mudar. Bem, deixado esse conselho, vamos para a sessão de hoje, que o vídeo de hoje está muito especial. Deixa eu projetar aqui para você os ciclos do casamento. Normalmente o que eu escuto quando eu começo a falar sobre os ciclos do casamento é a seguinte frase: Diego, e essa não é a primeira vez que isso acontece. Ou seja, normalmente quem está vivendo num casamento, lidando com crises, constantemente a pessoa chega a uma encruzilhada em que ela olha para trás e chega à conclusão que não é a primeira vez que aquilo está acontecendo. Dentro do casamento já aconteceu, muitas das vezes no casamento do irmão, no casamento do pai, da mãe, talvez até no casamento do avô. E de repente a pessoa percebe, gente, mas não é possível. Isso está acontecendo de novo. E é com base nisso que nós vamos conversar hoje, nós vamos entender o porquê disso acontecer. Primeira coisa que você precisa entender, que os ciclos podem ter inícios a 3 ou 4 gerações anteriores. O que seria isso? A Bíblia, em um determinado momento, dentro de um mandamento de Deus, ele fala assim: olha, porque o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. O que significa isso? Significa que determinadas coisas que aconteceram há 3, 4 gerações passadas podem recair sobre você, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, porque vocês não quebraram o ciclo que seus pais não quebraram, que seus avós não quebraram, que talvez seu bisavô não quebrou. E isso se repete até você. Se você não quebra esse ciclo e você se torna responsável por tudo que acontece, esse ciclo vai se renovar na vida dos seus filhos e na vida dos seus netos. E determinadas coisas que você olha, você chega à conclusão que aquilo está se repetindo constantemente. Uma coisa muito interessante nisso é a traição. Normalmente, quando um casal me procura e fala assim, Diego, passamos pela traição e nós queremos restaurar o nosso casamento, nós queremos que você me ajude, nos ajude. Eu falo, tudo bem. Então vamos descobrir quando começou a traição. E eles, como assim quando começou? Não tem que ser quando aconteceu a traição? Eu falei, não, a traição começou em algum momento. Pode ser que a traição começou no seu casamento. Pode ser que começou em casamentos de 2, 3, 4 gerações passadas. E aí você tem que saber o que ocasionou tudo isso. Agora, vamos entender que
os ciclos que se repetem não necessariamente seria uma maldição hereditária. Não é isso que eu estou dizendo. Embora maldições hereditárias acontecem, Deus é justo e ele oferece a misericórdia e a oportunidade de mudança a toda geração. Entenda o seguinte: imagine que o seu pai e sua mãe tiveram um casamento com muito adultério. Muito adultério. Então você cresceu vendo adultério, aprendendo sobre adultério e consumindo adultério dentro da sua casa. Então você era um consumidor passivo do adultério. O que seria a lei natural da vida? Se você aprendeu somente sobre adultério, quando você casar, você vai experimentar o adultério. É aquilo que a Bíblia fala: você ensina a criança no caminho que ela vai andar, mesmo ela sendo velha, ela não vai se desviar desse caminho. Ou seja, o ciclo natural de quem cresceu vendo adultério é cometer um adultério. Entretanto, para esse casal que tem a condenação já gravada no seu documento de que um adultério vai acontecer, Deus dá a oportunidade de que eles experimentem uma nova vida, de que eles mudem todo o ciclo do qual eles aprenderam, para que eles tenham resultados diferentes. E é por isso que Jesus usa palavras fortes para nos estimular a quebrar os ciclos. É por isso que ele fala assim: olha, você precisa morrer e nascer de novo. Olha, você precisa morrer para a carne e você precisa nascer do espírito. Você precisa deixar de ser um cidadão do mundo e se tornar um cidadão do reino dos céus. Você precisa deixar Deus nascer em você. Lá em 1 João fala, né, que somente aqueles que são nascidos de Deus conhecem o amor. E o amor é Deus. Deste modo, a Bíblia, em vários aspectos, ela nos estimula a quebrar, a romper ciclos, a viver uma novidade de vida. É por isso que é dito que aqueles que agora aceitam a Cristo são convidados a ter uma nova vida, a se tornarem herdeiros de Cristo, não herdeiros dos pais, dos avós, dos bisavós. Então a Bíblia trata essa questão do ciclo como algo muito sério. Obviamente, muitos nunca se atentaram a isso. Mas nós somos convidados a romper esses ciclos. Mas e se eu não romper esse ciclo? Outra coisa que você precisa entender: os ciclos são previsíveis. Eu aprendi vendo adultério. Quando eu casar, eu vou cometer adultério. Ponto final. Seu marido cresceu vendo adultério. Quando ele casar, ele vai cometer adultério. Você viu sua mãe cometer adultério, seu pai cometer adultério. Você vai casar, você vai cometer ou vai ser vítima de adultério. É simples, os ciclos são previsíveis. Se você não romper o ciclo vai se repetir. E por que eu digo que são previsíveis? Nisso, mais do que a Bíblia tem para nos apresentar, eu vou trazer fundamentos da ciência também, principalmente da psicologia. O que acontece? A Bíblia, ela nos apresenta muitos ciclos se repetindo. Por exemplo, você vai pegar a história de Abraão, por exemplo, você tem ciclos que se repetem na vida de Abraão. Então você tem Abraão descendo para o Egito a primeira vez, e ele tem medo de que a sua mulher lhe ocasione a sua morte, porque Sara era muito bonita, e aí ele mente. Tá bom. Então ele não aprendeu da primeira vez. De repente tem o segundo ciclo. Lá vai Abraão de novo, e com medo e toda aquela situação, de repente lá está Abraão de novo cometendo erro. De repente Deus apresenta para ele uma promessa de que ele vai ser pai de uma grande nação, etc e tal. De repente Abraão pega uma egípcia e mais uma vez, pelo medo da promessa não se cumprir, Abraão vai lá e cai no mesmo erro. São os mesmos ciclos
reportado 3 vezes na vida de Abraão. 3 vezes que Abraão fracassa o mesmo ciclo: medo, recursos do Egito e falta de confiança em Deus. 3 ciclos que nós vemos se repetir. De repente, Abraão é posto à prova, agora com Isaac, para sacrificá-lo. Abraão poderia cometer o erro novamente, porque era um ciclo previsível. Mas Abraão agora decide confiar no Senhor. E ao confiar no Senhor, ele rompe o ciclo. E a partir dali, a vida de Abraão se torna outra. Entende? Se você pegar a sequência, você vai pegar Isaac. De repente, Abraão tem 2 filhos. Não é isso? Ismael e Isaac. Os 2 se tornam inimigos, porque em um determinado momento Ismael é mandado embora, e você conhece pela história que os ismaelitas se tornam inimigos dos descendentes de Isaac, toda aquela situação. Então Abraão gera 2 filhos inimigos. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. De repente, mais uma vez, os ciclos se repetem. Você vê Jacó realizando toda uma situação, porque já havia promessa que ele receberia a bênção da primogenitura. De repente, ele, de uma maneira covarde e astuta, ele negocia isso com o irmão. Depois, mais uma vez, ele mente para o pai para receber a bênção. Depois, com Labão, seu sogro, ele faz toda aquela maracutaia com os gados, e o ciclo se repetindo. De repente, inimigo dos seus irmãos, com medo ou falta de confiança do cumprimento das promessas, ele faz de maneira astuta as resoluções desse problema, até o momento em que agora ele se encontra com Deus, e agora a situação muda e ele rompe esse ciclo. De repente, Jacó, ele tem filhos. E aí você vai conhecer a história do que acontece com os filhos de Jacó. A mais famosa é de José. De repente, José é um irmão que é vendido como escravo e passa por uma série de situações. E os ciclos na vida de José vão se repetindo, só que agora se tornaram ciclos de justiça e injustiça. Uma injustiça que o mundo cometia e uma justiça de Deus aplicada. E José sempre íntegro nos ciclos. E os ciclos da integridade foram se repetindo até o momento em que José pôde ser justo com os seus irmãos e com seu pai. E aí eu poderia dar sequência, chegar no momento dos reis, contar a história de Jessé e seus filhos, e a maneira com que o ciclo se repete com Davi. De repente, olha o que fez Davi. O maior pecado que a Bíblia relata de Davi é justamente de adultério, dele envolver com uma outra mulher. Teve uma promessa de que a espada estaria entre seus filhos. De repente você vê filho querendo matar o pai, irmãos se abusando sexualmente. E aí vem o descendente de Davi, Salomão, o homem que mais teve mulheres, que a Bíblia relata. E aí você vai vendo a sequência, de repente vem Absalão. Olha o declínio, o ciclo se repetindo. E agora com Absalão, um reinado inteiro se dissolve. A nação inteira se rompe. E aí você vai indo, o ciclo se repetindo. Você vai lendo as histórias de reis e muitas das vezes você lê assim: e fulano começou a reinar e reinou conforme o seu pai. Então, se o pai foi um rei ruim, o filho ia ser um rei ruim. Agora, se você fazer uma análise mais a fundo na Bíblia, você vai ver que os reis ruins duravam 2, 3, 4 gerações. E de repente se levantava um rei que fazia o contrário do que os seus pais fizeram. E assim foi indo. E esses ciclos foram se repetindo. Você chega no discurso de Estevão. Estevão, de repente, antes de ser morto, ele fala: olha, o que aconteceu quando foi com Moisés, o que foi com Abraão, o que foi com o rei Davi, o que os nossos pais fizeram, como matou os profetas, perseguiram os profetas, e agora fizeram de novo com o Filho de Deus. Qual foi o final de Estevão? Mais uma vez, foi apedrejado, morto, conforme os pais daqueles o fizeram. Então, quando você olha para a Bíblia fala: olha, os ciclos são previsíveis.
Os ciclos são previsíveis. A nossa vida é pautada por ciclos. Agora, quando nós pegamos a psicologia, a neurociência principalmente, quando ela faz um mapeamento das vontades, da previsibilidade humana, das suas preferências comportamentais, emocionais, por meio, né, das suas configurações neurológicas, a nossa mente ela pega histórias completas e ela reproduz essas histórias. Então a criança ela aprende a falar a partir do momento que ela aprende a palavra completa. Você fala a palavra completa, ela aprende a falar. Só que ela nunca fala a palavra completa. Ela fala o início, ela fala o meio, ela fala o fim. De repente, uma criança ela vai vendo todo o ciclo de uma atividade para ela aprender a fazer aquela atividade. É assim que você ensina uma criança. Você quer ensinar ela a fazer uma coisa, você faz aquilo primeiro, para ela ver, para ela entender como começa e como termina. E a nossa mente, de uma maneira muito complexa e dinâmica, ela vai fazendo isso com tudo na nossa vida. Nos nossos relacionamentos, nas composições emocionais, nas nossas preferências, nos nossos sonhos. Então nós criamos na nossa mente roteiros seguros para que a gente viva. Talvez você fale assim, Diego, mas quando cita do adultério, o adultério é um roteiro seguro? Para nossa mente é. Porque nós vimos nosso pai e nossa mãe adulterando, só que nós éramos espectadores daquilo. Nós éramos vítimas do adultério de uma maneira passiva. Só que em um determinado momento nós olhamos e vimos, ficou tudo bem. Meu pai sobreviveu, minha mãe sobreviveu, eu sobrevivi. Então, peraí. O adultério desenrolou toda a história para chegar até onde hoje nós estamos. Então, na nossa mente, nós criamos que o adultério acaba sendo um caminho seguro. Que você vai sim chegar em algum lugar. E a nossa mente começa a construir isso. Então, hoje, a Bíblia, a psicologia, a neurociência e tantas outras ciências, inclusive ciências sociais, apresenta que os ciclos são previsíveis. Você quer saber o futuro, olhe para o passado daquela pessoa. E aí outra coisa que você precisa entender, até para que agora a gente comece a falar da desconstrução de um ciclo. Todo ciclo ele é composto por 3 etapas: início, meio e fim. Basicamente isso. Quando nós falamos do início, o que se trata? Início é quando você consegue mapear, identificar um comportamento que desencadeia ou desencadeará uma série de outros comportamentos. Então, quando nós falamos de traição, por exemplo, quando você olha para as traições que passaram na sua família, ou até mesmo a que aconteceu no seu casamento, porventura, você vai ver que ela teve um início. O início pode ter sido uma insegurança, pode ter sido uma vingança, pode ter sido uma baixa autoestima, pode ter sido um descontrole emocional / sexual, pode ter sido desprezo, pode ter sido uma influência externa em busca de aprovação, pode ter sido por estímulo de entorpecentes ou até mesmo estímulo alucinógeno, né, causado pelo álcool, pelas drogas, pelo cigarro, enfim. Então teve um início. Este início, este gatilho, ele desencadeou o meio. O que é o meio? O meio é a maneira como vai se desenvolver esse ciclo. Ao contrário do que aconteceu com os seus pais, o meio dos ciclos costumam ser diferentes. Por quê? Porque agora existe toda uma contaminação social que você sofreu, que seus pais não sofreram. Então, seus pais tiveram um gatilho, que na sua cabeça aquilo ficou mapeado, que olha, se isso acontecer, a traição pode sim ser uma opção. Pronto, a sua cabeça mapeou isso. Só que do início até a consumação do adultério, a sua mente ela foi lapidada diferente da dos seus pais. Então, o século mudou, o contexto mudou, as suas experiências mudaram, a sua forma ou a forma com que a sociedade vê o adultério mudou. Tudo mudou.
Então, muitas das vezes, o meio, a maneira com que isso vai se desenvolver é diferente. Até que nós chegamos no fim. Só que preste atenção num detalhe aqui. Quando eu digo fim, não é referente a término, mas finalidade. Ou seja, seria o cumprimento do objetivo. Por quê? Porque talvez você pense assim, Diego, então se eu cumprir o ciclo do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, eu cometi adultério, então agora acabou. Então agora está tranquilo. Não. Você alcançou um objetivo e não acabou ali o ciclo. Porque agora ele precisa de um novo gatilho e ele vai repetir-se novamente. O meio vai mudar. Talvez o adultério agora ocorra com outra pessoa, sobre outra circunstância, com mais cuidado, sobre outros pretextos, mas ele vai acontecer novamente. Então, todo ciclo possui início, meio e fim. Talvez você hoje está casado e você, ao fazer uma análise na sua vida, você vai falar assim, poxa, Diego, aparentemente eu estou cumprindo um ciclo. Perfeito, onde que você está? O que já aconteceu no seu casamento sobre um determinado assunto, por exemplo? Então, quando eu falo de determinado assunto, vamos imaginar questões que sejam prejudiciais, como violência doméstica, mentiras, atos ilícitos, adultério, imoralidade sexual, enfim, vícios, tantas coisas desse gênero. Então você pega um desses e fala assim, poxa, onde que eu estou nisso daqui? Isso está se desenvolvendo ou isso já repetiu-se o ciclo algumas vezes? Você pega, por exemplo, seu marido. Talvez seu marido, o pai era alcoólatra, de você buscar na rua, deitado lá na calçada. Poxa, aquilo era a finalidade, uma exaustão psicológica, emocional, ocasionada pela bebida, que levava a pessoa a um esquecimento, a um estado alucinógeno, e era o ciclo que o seu sogro repetia. De repente você olha o seu marido hoje. Diego, meu marido não bebe igual o pai dele, não. Meu marido bebe socialmente. É só numa festinha, no final de semana, ele compra uma cervejinha. Opa, então peraí. Ele não alcançou a finalidade, mas ele está no meio. Ele está desenvolvendo isso. Então, a partir daqui, agora nós vamos achar estratégias para que nós venhamos a romper esse ciclo. Obviamente, se está no meio, a dificuldade é um pouco maior porque já existe um processo em desenvolvimento, mas ainda assim é possível. Não, Diego, meu marido ele já bebe de cair na rua, na calçada, de buscar ele no bar, igualzinho o pai. Perfeito. Então agora nós temos que romper esse ciclo e impedir que os gatilhos tornem que ele venha a se repetir novamente. Diego, meu sogro sempre bebeu, mas meu marido, ele nunca bebeu. Perfeito. Então agora você vai desenvolver ferramentas para que não se tenha um início esse ciclo, porque em algum determinado momento vai haver. Então nós vamos trabalhar de uma maneira diferente, prudente, para que isso não aconteça. Coisa que você precisa entender, e eu vou colocar como um conselho extremamente valioso. Talvez hoje você passe por determinadas dificuldades no seu casamento, na sua vida, e principalmente sobre a incerteza do futuro. Meu conselho valioso para você é: olhe para o passado, para que você entenda o futuro. Diego, legal esse conselho seu. Olhe para o passado para que eu entenda o futuro. Muito legal, Diego. Gostei desse conselho. Só que, Diego, tem um porém. Quando eu olho para o passado, as coisas que já aconteceram na minha vida, na vida de meu pai, de minha mãe, eu não me animo com o meu futuro. E agora, Diego? Agora entra exatamente aquilo que Cristo falou. Agora você precisa experimentar uma novidade de vida. Agora você precisa se sujeitar a fazer coisas diferentes, a viver essa novidade. Porque se você ficar preso nos mesmos argumentos que seus pais utilizavam, se você ficar preso nas mesmas coisas que você sempre fez e repetir tudo isso, você já sabe aonde você vai chegar. Se você chega para mim, por exemplo, eu atendo algumas pessoas que falam assim, né? Diego, minha mãe foi terrível o fim dela, e o casamento dos meus pais foi terrível,
e mamãe era assim, papai era assim. Eu falo, tudo bem. E você, como que você é? Ah, Diego, eu sou assim, né? Porque... E aí eu vou continuar sendo assim. Então tá bom. Então você já sabe qual é o seu fim. Se você ser exatamente a mesma pessoa que você aprendeu desde o início, você vai colher o mesmo fim. Sua mãe ou seu pai morreram sozinhos? Pare e pense. Ah, Diego, talvez eles se separaram. Mamãe morreu sozinha. Papai morreu sozinho. Certo. Hoje você está separado. Você faz exatamente as mesmas coisas? Não espere que você vai ter companhia na sua morte. Você vai morrer sozinha. Você vai morrer sozinho. Diego, mas eu não quero esse fim. Perfeito. Então mude. Diego, mas a minha idade já está avançada. Ei, não se trata de idade. A partir do momento que você muda hoje, toda a sua história futura mudou, independente de quantos dias adiante te aguardam. A grande questão é promover a mudança, é decidir ser uma nova pessoa. Quer saber o seu futuro? Não precisa ir em cartomante, não precisa ir naquelas igrejas que tem as profetadas, que o pessoal, eu vou profetizar na sua vida. Não, você não precisa nada disso. Pega o seu álbum de fotografias, pega o livro histórico da sua família, veja o passado. É exatamente isso que te reserva. Quer viver algo diferente? Faça algo diferente. Agora, o último conselho que eu vou te dar: lute contra o óbvio. O que seria lutar contra o óbvio? É você olhar e pensar assim: poxa, Deus, com base em tudo que eu já vivi até hoje, das coisas que aconteceram no meu casamento, da maneira com que os ciclos se repetiram, da maneira com que os eventos foram sendo idênticos, é óbvio que o meu resultado vai ser esse. Perfeito. Lute contra o óbvio. Se você sabe que a solidão, que o abandono, que a morte solitária é o teu fim, porque isso é o óbvio, lute contra isso. Lute contra isso. Não aceite que esse seja o fim. Não aceite você colher as mesmas coisas que outros plantaram. Agora é o momento de você pegar e falar assim: poxa, eu vou fazer diferente. Eu vou viver diferente. Eu vou pegar toda essa circunstância e vou fazer algo novo. E sabe, isso é extremamente difícil. Mas é possível. É possível. Agora, eu não vou mentir para você. As chances estatísticas de todos que assistem a esse vídeo conseguir fazer essa mudança é muito baixa. É muito baixa. Ah, Diego, por que você está falando isso? Eu estou falando porque você romper um ciclo e você vencer na sua vida e você receber a coroa que Cristo nos prometeu, não é para qualquer um. A Bíblia fala que esses são chamados de vencedores. Logo, é uma corrida, uma competição, mas que você não compete contra um adversário, você compete contra você mesmo. E, infelizmente, não são todos que vencem. Eu digo isso porque nós temos um grupo, não sei se você já participa do nosso grupo no WhatsApp, do Próximo Passo, e de repente eu ouço conversas, posicionamentos de pessoas ali, que estão ali desde o primeiro dia, que já passou por esses ciclos, nesse período de 6, 7 meses que nós estamos fazendo esse programa, que já passou pelo mesmo ciclo 2, 3, 5 vezes. É problema com o pai, com os filhos, é problema de um marido que tenta ter relações sexuais mesmo estando com a amante, é uma questão financeira e toda semana o ciclo se repete. A pessoa tem o mesmo posicionamento, a pessoa ignora todo o aprendizado, ela repete o mesmo ciclo. E são pessoas que estão aqui todos os domingos, que estão em todas as campanhas de oração que é feita pela internet, que assistem tudo quanto é vídeo,
e que fala que quer uma mudança, mas vive o óbvio. E essa pessoa não muda. Os seus comentários não mudam, o seu posicionamento não muda, e ela colhe os mesmos frutos. Então eu não vou mentir para você, falar assim, gente, é super tranquilo, é super fácil, vamos lá, todos nós conseguimos. Não, não é. Se você quer terminar a sua vida com a sua família restaurada, junta, unida, olha para a sociedade e você vai ver que são poucos que têm isso. São aqueles que lutam, aqueles que transpiram sangue, aqueles que perdoam, aqueles que perseveram. Esses são chamados de vencedores. E tem muitos que, por causa desse século, não se sujeitam a isso. E acabam fracassando. E você precisa ter ciência disso. Então, você não vai lutar contra coisas impossíveis, coisas invisíveis. Você vai lutar contra o óbvio. É você olhar para a sua vida. É você entender para onde a sua vida está te levando. E você lutar contra isso. É você olhar para todas as promessas que Deus nos oferta. E você aceitar essas promessas e você lutar por elas. A atividade que eu vou passar para você essa semana é você olhar para o seu casamento e tentar mapear os ciclos, os principais ciclos do seu casamento. Lembra das últimas discussões, lembra dos traumas, lembra daquilo que seu marido, toda vez que vocês discutiam, ele trazia à tona. Lembra daquilo que a sua esposa sempre fazia e você falava, mas você não muda, ó, você fazendo de novo. Pega todos esses ciclos e faça um mapeamento. Poxa, peraí, isso daqui se repetia toda semana, isso daqui se repetia todo mês, opa, isso aqui se repetia todo ano. Peraí, a cada 10 anos isso se repetiu. Identifique esses ciclos. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar melhor como lidar com esses ciclos. Família, dito tudo isso, deixe nos comentários como tem sido a sua experiência com ciclos. Aonde você consegue olhar para a sua vida de bate-pronto e ver ciclos se repetindo. Deixa aqui nos comentários. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Não esqueça do seu like, se inscreva no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.